Doutor, qual é a arte que tem? Ou como é que o sujeito que se constatou infeliz... O cara que só leu o livro desse livro, passou na feira do livro e está na banca desse livro. A arte de ser infeliz. Dá um nó na cabeça do sujeito. O senhor parte da onde aqui nesse livro, doutor? Desarmando armadilhas emocionais. Isso aí. Não, na verdade é o seguinte, né? Eu estou na psiquiatria já há muitos anos e eu gosto desse negócio. Quanto tempo mais ou menos, doutor? Eu estou formado há 50 anos. Antes de fazer... Você era formado onde? Na URGS, aqui em Porto Alegre. Na nossa URGS aqui. Em Porto Alegre. Mas, não é de Porto Alegre? Não, eu nasci numa cidade chamada Arvorezinha, que pertencia a Encantado. Pertencia a Encantado. Na época era Encantado, isso. Então? Não, na época pertencia a Encantado. Era um distrito de Encantado. Certo. E aí eu só fui fazer medicina por... Quem nasce em Arvorezinha é o quê, doutor? Como é que a gente diz? Um arvorezão. É um cara grandioso. É uma grande árvore. É uma grande árvore. Mas eu não sei dizer. Quero dizer o quê? É inteligente. Um cara legal. Mas tu sabe assim que eu só fiz medicina por uma desgraça na minha vida. Meu pai, com 47 anos, 45 anos, ele teve um câncer. E aí nós estávamos encantados, ele veio a Porto Alegre se tratar, ele tinha medo de morrer, ficou por aqui, e aí a minha família se mudou com a morte dele. E eu vim para Porto Alegre. Eu tinha 13 anos quando ele morreu. Senão eu ia estar trabalhando com ele, trabalhava com madeira, era um homem bem sucedido, aí eu fui fazer medicina. E dizendo assim, até vou dividir aqui com nossos telespectadores, que eu vim do interior, de uma cidade, uma área de italianos. E eu cheguei em Porto Alegre, arrumei uma bolsa no Rosário, a gente não tinha, também ficamos em condições econômicas que não eram muito boas, e eu falava calorão, falava rua. Você sabe que calorão era um calorão. Um calorão muito... Assim, então imagina, eu com 13 anos, deprimido, a morte do meu pai, fui pro Rosário e era bullying na veia. E tu sabe o que me defendeu? O que me ajudou? Humor. Eu fui um cara que comecei a ser irônico, irreverente, espirituoso, e eu sou assim até hoje. Então recomendo, se é possível, e foi assim que eu enfrentei, né, e assim que eu enfrento a minha vida. Eu gosto muito, Nando, quando as coisas estão ruins comigo, de tirar sarro da minha própria cara. Então é a partir dessa sua experiência pessoal que nasce esse livro? Não, o livro é o seguinte, as pessoas todas querem ser felizes. Hoje em dia tudo é livro para fazer felicidade. Se tu me perguntasse, o que eu faço para ser feliz, eu não saberia te responder. Eu não sei te responder. Essa era a próxima pergunta. Eu não sei te responder o que tu vai fazer para ser feliz. Agora, o que eu percebo, em decorrência do meu trabalho, o que as pessoas fazem para serem felizes? Isso eu percebo. Então, tu jamais vai ser feliz se tu não deixar um pouco para trás essa tua competência para ser feliz. E o ser humano é muito competente para ser feliz. O ser humano cria armadilhas, arapucas. Ele é competente para ser feliz. Para ser feliz. Infeliz. Para ser infeliz. Claro. Ele tem uma competência para ser infeliz. A competência maior é para ser infeliz. E foi isso que o Freud, de uma certa forma, descobriu com as tais das neuroses. Quantas pessoas ficavam aprisionadas, ou às vezes no passado real, ou às vezes no passado imaginário. A pessoa imaginava uma coisa que aconteceu com ela e que nem foi bem aquilo e ficava aprisionada nisso, né? No seu imaginário. Então, a ideia da arte de ser infeliz foi observando como as pessoas fazem, às vezes, da vida. A vida é difícil, a dificuldade. Vamos pegar agora, por exemplo, assim, Copa do Mundo, né? Olha o que isso mexeu com as pessoas, essa derrota do Brasil. A política, não vou nem falar assim, mas o que isso está deixando as pessoas impregnadas, aprisionadas nisso? Como é que tu vai fazer alguma coisa interessante na tua vida se tu está aprisionado em algo que está te furungando a mente dia e noite? Que tu te acorda para ir no banheiro e aquilo vem na cabeça. Tu tem uma lembrança dessas, uma raiva de um sujeito. Então, a arte de ser infeliz é a nossa competência do ser humano de fazer a vida mais difícil, mais complicada, mais sofrida. É nesse sentido. Claro que o livro tem esse apelo de chamar as pessoas, né? Ou seja, assim, é quase que uma pegadinha. A gente se boicota. Isso aí, mas claro que a gente se boicota. Mas o pior é o seguinte, a gente se boicota sem perceber por que estamos nos boicotando. Eu até vou dar um exemplo aqui, esse eu posso dar porque não é infidelidade. Não vou falar de paciente. Há uns 20 dias atrás... me toca o telefone, meu celular, e eu atendo. E aí fala comigo uma moça, vi que era uma moça. Doutor, estou ligando porque eu precisava de uma ajuda sua para minha mãe que está deprimida. Eu imaginei na minha cabeça, a gente vai fazendo associações, a mãe é deprimida há 70 anos. Porque a minha mãe está deprimida porque tem uma suspeita que meu pai traiu ela. Eu pensei, não deve ser 70, tudo na minha cabeça. Eu perguntei, que idade tem a tua mãe? 45 anos, me disse a moça. Está aqui no meu lado. E eu faço uma pergunta mortal. E por que ela não me ligou e tu está me ligando? Se a infidelidade, né, foi do marido com ela, por que a filha está me ligando? Quando eu faço essa pergunta, desliga o telefone. E até hoje não me procuraram mais.
que eu quero dizer para ti é o seguinte, isso que é os boicotes. Eu percebi um certo conluio dessa mãe com essa filha, isso foi a minha leitura, né? Que ela tem problemas com o marido, aciona a filha para a filha resolver, que é um problema dela com o marido, e quando eu faço essa pergunta que foi mortal, mas por que a tua mãe não me ligou? É como se eu estivesse denunciando, olha, tem uma simbiose aí, que a mãe controla a filha e a filha se sente, quem sabe, potente nesse papel. Daqui a pouco a filha que controla o pai e a mãe. Tudo meu imaginário funcionando. Mas desligou o telefone e nunca mais me ligaram. Então, eu quero dizer para ti, isso para mim é o tal de boicote, o tal de conflito, a arte de ser feliz.